Saúde a igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor para darmos início. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigado a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais este dia, Senhor, pela tua fidelidade para conosco. Abençoa nossa família, Senhor, abençoa aqueles que não vão poder estar. Toma direção na vida de cada um, Senhor. Vai visitando cada um, ó Pai. Vai visitando, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, os hospitais. Vai visitando a Andréia, Senhor, sei com o tratamento que ela está fazendo. Toma direção e faz a tua vontade, Pai, na vida dela. Abençoa, Senhor, a vida de Sandro também, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua recuperação, Pai. Que o Senhor vá abençoando cada dia mais a vida dele, Senhor, no nome de Jesus e fazendo a tua vontade, Pai. Fica conosco nesta noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos cantar o hino do cantor cristão 411. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos, os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 100. Irei ler aqui pelo Data Show com a igreja. Amém. Irei ler com toda a igreja. Vamos todos. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença
com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe. Agradecemos a Deus, né, por este dia, por estarmos aqui nesta noite. E agradecemos a Deus, né, pelos visitantes que estão aqui também hoje à noite, né? A família da irmã Tereza está aqui, a mãe dela. A família do pastor Alessandro, estão todos aqui também. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Iremos ouvir o irmão Natanael, o diácono Natanael, para ler um versículo aqui e se expressar, né, naquilo que o Senhor lhe conceder. E logo após o diácono, o Ministério Feminino também vai louvar o Senhor. Irmão, também saúde da igreja com a paz do Senhor. Estou de veras alegre, estar aqui nesta noite, junto com a igreja, louvando e exaltando o nome santo desse Deus Todo-Poderoso, através que passamos um ano de muita luta, muito problema, muita dificuldade, muitas guerras, muito terremoto, foi tantas coisas, mas estamos aqui nesta noite em nome do Senhor Jesus, louvando e exaltando o nome santo desse Deus Todo-Poderoso. Por isso eu quero dizer, vamos daqui a pouco entrar o ano novo 2024 e vamos entrar com mais garra, com mais prudência, buscando a presença desse Deus Todo-Poderoso, para que Ele venha cada dia nos encher sempre da sua graça, do seu poder, do seu conhecimento. Porque lá em Efésios capítulo 6 e o versículo 10, diz assim: enchei-se vós do conhecimento de Deus, porque nós não temos de lutar, não é contra a carne e o sangue, não, mas é contra as hostas espiritual. E para isso precisa nós cada dia se dedicarmos mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor, para que Ele venha nos encher, porque não somos nós que vamos vencer, mas é Ele que está em nossa vida, Ele vai vencer por cada um de nós. Por isso, se dedique mais, busque mais a presença desse Deus Todo-Poderoso, porque também lá em Isaías, no capítulo 45, o versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque um dia esse Deus Todo-Poderoso que está sendo oferecido, como nesta noite aqui, como Ele diz: vinde a mim todos vós que estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Esse Deus, um dia, você hoje rejeita Ele, mas um dia você pode ser rejeitado por Ele. Mas aproveite hoje, que hoje é o dia de você aceitar Ele como teu Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. O Ministério Feminino, logo após, a Raquel e Isadora vai louvar o Senhor.
mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol, a terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem à sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz, para o perdido ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Raquel e Isadora.
Paz do Senhor, que hoje seja o último dia melhor da vida de vocês do ano de 2023. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer. Cada motivo tem pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. O que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Infinitas, Suas bênçãos eu irei contar.
Amém, graças a Deus, né? Iremos ouvir agora a irmã Tereza. Irá falar alguma coisa, né? Agradecer a Deus, né? O que Deus tem feito na vida dela, da família dela. E logo após o ministério de louvor, também vai louvar o Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Hoje é motivo de muita alegria, né? Todo dia a gente recebe uma benção do Senhor, né? Já é motivo da gente acordar toda de manhã, já é uma benção do Senhor na nossa vida. É um milagre do Senhor. E hoje eu estou aqui, depois de muito tempo que eu não venho agradecer o aniversário por mais um ano de vida da minha mãe aqui. E eu voltei para agradecer de novo, né? E eu estou muito grata por mais um ano que ela está fazendo. E estou grata também, né, por ter a família que eu tenho, pelo Senhor me dar, né? Toda família tem altos e baixos, mas a gente se ama, né? Tanto a família de sangue como a família espiritual, né? Eu amo a minha família com todas as minhas forças, tanto a de sangue como a espiritual. Isso eu quero deixar bem claro, né? Eu quero também deixar no Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque as suas benignidades dura para sempre. Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor dos senhores, porque a benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilha, para a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento faz os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Eu quero que os irmãos fiquem orando também, né? Além de... que eu estava falando hoje com a irmã Marlene, ela falou que não iria estar aqui por motivo de doença, mas eu sou uma pessoa que eu creio no último minuto, né, que o Senhor faz. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que Ele determina, no último pontinho final, Ele determina o que é certo para a gente. Aí hoje eu estou de posse de vitória por mais um ano de vida. Eu quase que chorava hoje. Desde ontem estou muito nervosa, porque eu tinha falado com o pastor e com a irmã e quase, por conversa aí, me dava um bolo e minha mãe não vinha, né? As meninas estavam me pegando na piadinha e eu já estava já chorando em casa, porque eu tenho um problema de ansiedade muito triste. Mas o Senhor está no controle e hoje ela está aqui, né, com todos os problema que teve, foi mordida por marimbando, está com o rosto inchado, que ela é bem trelosinha, né? Mas eu tenho que agradecer a vida dela por ela estar aqui. Venha cá amanhã. Os irmãos que não conhecem, essa é a minha amada mãe. Venha cá, Antônia. A mãe de Antônia, a mãe dos outros que não estão. O marimbondo tatu. Pegou, me mordeu todinha. Quase que não vinha. Mas o inimigo jogou o laço, mas Jesus é maior. Aí hoje a gente estamos aqui agradecendo pela vida dela, né? E que os outros não vieram, porque um viajou, né? André ainda vem, vai largar o trabalho, ainda vem. E a gente está aqui só agradecendo a vida da minha mãe, que é tudo para a gente, né? E as minhas sobrinhas também que está ali, né? Que está esperando a minha irmã também. E que Deus venha honrar a vida dela cada dia mais, porque é maravilhoso, né? Eu ver a irmã, a mãe ali do pastor, a irmã ali, o pai dele ali, me dá um orgulho muito grande de tão idosazinha, sabe? Eu quero que ela fique bem idosazinha comigo. Eu tenho fé em Deus de ela chegar a isso e que Deus me ilumine por chegar, né? Porque mais dura do que eu é ela, viu? Que Jesus venha dar saúde a ela, muita saúde. E eu quero agradecer à igreja mais uma vez. Amém. Eu agradeço aos irmãos todinhos que estão aqui, aos que são evangélicos e aos que não são. E que Deus abençoe cada um pela essa data maravilhosa, né, que a gente passamos. E estamos vencendo, né?
e que Deus abra as portas de trabalho para aqueles que estão desempregados e conforte aqueles que estão enfermos. E abençoe também toda a minha família, né, irmã? E pela bênção que eu alcancei, porque primeiro pegou fogo, quase que incendiava a minha casa. Foi a maior agonia para eu apagar o fogo. Depois, o marimbondo me mordeu, que era para eu não vir. Eu disse, mas eu vou, porque o Deus que eu sirvo, ele é maior. Aí botei na minha cabeça e vim. Agradeço a todos, em nome de Jesus. E que dê um bons anos de 2024, né? 2024 seja bem feliz para cada nós. Obrigada, irmã, pela oportunidade. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir o Ministério de Louvor. E logo após o Ministério de Louvor, Isis também vai louvar o Senhor. Amém? Graças e paz. Vamos ficar de pé. Oi, som. Oi, som. Vamos louvar em agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele fez nesse ano, por tudo que Ele fará. Amém? Deus, eu sou de Cristo.
todo mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levantar das minhas mãos é
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Posso sentar, irmãos. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Hoje eu vou cantar. Hã? Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho. Mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dar dor no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Mas pra Deus limpar o coração, tem que pedir perdão e mudar de atitude. Senão não adianta de nada, é. Como está meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho. Mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dar dor no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. 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 Coração faz tum-tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Tá aí. Amém. Que Deus abençoe, né, as crianças, né? E os pais também, né, que ensinam, né, as crianças o caminho que devem andar, né? Que é nos caminhos do Senhor. Amém. Agora o pastor está com a palavra.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Parece que era sobrinha de Salatiel, né? Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós louvamos a Deus por sua bondade. Nós fizemos o último culto aqui o ano passado e encerrávamos com uma palavra, não sei se os irmãos lembram, que nós pregamos ou lembram que nós falamos o ano passado. E eu observei, quando nós estamos encerrando esse ano, que parece que o que a gente falou aqui não se cumpriu, mas ao mesmo tempo a gente observou que o que falou se cumpriu. Poucos lembraram, ou não sei porquê, se programaram, meio que as programações não deu certo, de alguns, e aí estão pendentes nos seus cultos em ações de graças. Porém, hoje eu não vou mais trazer a palavra do ano passado, repetir a mesma coisa. Eu creio que Deus tem uma palavra nova para a gente a cada momento, não é isso? E eu creio nisso. E talvez esse seja um ano de Deus não nos... Não estou eu aqui determinando o que Deus vai fazer ou não. Ele é soberano, não esqueçam disso, viu? Mas talvez esse não seja o ano de que promessas se cumpram. Talvez seja um ano de que cobranças de Deus venham sobre nossas vidas. E nós esperamos, em nome de Jesus, que, através da sua preciosa palavra, nós recebamos a direção de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Nós louvamos a Deus pela vida de todos que estão aqui hoje à noite. A irmã Bia apresentou a família da irmã Tereza, a família nossa, e também, acho que é porque ela já misturou tudo mesmo, fez tudo família. Tem o nosso irmão Alberes ali, ó, que é um dos obreiros da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional lá em Amaragi, e que é um da família também. Todo ano ele está com a gente, né? Como ele é um empresário, ele é além de ser da família, a gente aproveita, né? Tem uma pelada fraterna, né? Assim, uma pelada confraterna, que é da família. No final do ano a gente já está aproveitando ele, que é empresário, para ele ser o patrocinador, né? Como ele é pesado mesmo, ele joga muito mesmo. Ele e os meus cunhados jogam muito, mas Salatiel também. Eu ontem joguei, não fiz nenhum gol, mas também deixaram de jogar pouquinho. Por isso que fizeram poucos gols, foi somente 9 gols. Perdão, irmão Igor. Me perdoa, irmão Igor. Ítalo. Deus te abençoe, meu filho. Próximo ano tu ganha. Se eu não estiver lá, jogando. Lá eu vou estar, se eu não estiver jogando. Daqui a pouco os irmãos vão se embora. Daí o pastor veio pregar hoje, está falando de futebol. Mas vamos, orem pela vida. Deus abençoe o nosso irmão Alberes. Orem pela vida do nosso irmão Alberes. Irmão Alberes a gente conhece desde a infância, e ele, além da gente gostar dele, ele tem uma consideração muito grande pela nossa família. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Alberes. Viu? E nós vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Já vou avisar vocês, os que já estavam aqui um pouquinho antes já perceberam. Tem uma pessoa muito empolgada aí, que de vez em quando está soltando uns fogos não, está soltando umas bombas ali pertinho aí, que o primeiro foi mais baixo, mas a segunda foi uma bomba mesmo, quase que eu saía correndo daqui com medo. E logo eu estava sentado ali atrás, na última fila. Então, quando você escutar um pipoco bem forte, não se preocupe não, é alguém aí que está meio desavisado, está soltando essas bombas nessa hora. Ele está soltando antes de chegar à meia-noite. Lucas capítulo 3, e a partir do versículo 1, nos diz as... Nos diz a palavra do Senhor. E
ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Etureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, ademoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Amém? Para quem está pensando, para quem tem a ideia que ser fiel a Deus, que ser crente honesto, ser crente sincero, é gozar de tudo de bom nessa vida, esse João, que a Bíblia diz que ele veio para preparar o caminho para o Messias, a Bíblia não diz que ele era a luz, mas diz que ele era uma lâmpada acesa, ele veio para iluminar o caminho para Cristo. Esse João, que foi fiel às Escrituras,
que foi fiel à ordem de Deus, ele foi encerrado na prisão por causa da denúncia que fez contra Herodes, o governador da época, e da prisão ele foi degolado. Se prepare que você, por ser fiel e honesto, obediente a Deus, você pode ser preso e pode perder a sua vida. Não conte somente em receber bênçãos de Deus, não. Seja fiel ao Senhor. Irmã Cleide e João Miguel, paz do Senhor. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho, um pouco, ou muito, a gente tem até meia-noite, né? Não é? O ano só termina de meia-noite. A gente tem até meia-noite. Então nós vamos meditar um pouco nesse texto que nós acabamos de ler. E a gente vai pensar o seguinte: a maior necessidade do mundo, qual é a maior necessidade desse mundo? Qual é a maior necessidade dos homens? Se a gente for perguntar, para quem está esperando o resultado da Mega Sena, é hoje ou amanhã? É hoje, né? É hoje. É hoje. Daqui a pouco, para quem está esperando o resultado da Mega Sena, ele já calculou que ele precisa não sei de quê, precisa resolver não sei o quê. Mas esqueceram e fizeram... Olha, foi tanto bolão que eu vi nos grupos das empresas, tanto bolão, e me chamaram, quer ir para o bolão, quer ir para o bolão, quer ir para o bolão, e me chamaram para bolão, tudo que é bolão. E eu disse, eu vou para bolão atrás de milhão, e engordando, enriquecendo uma quadrilha perversa. Eu não vou não. Aí, não estou condenando ninguém não, viu? Só estou dizendo que eu não vou para o bolão. Aí, mas era tanto bolão, o povo doido para o bolão. Tem gente que disse assim, ei, meu nome, aí disse, não, já fechou o bolão. Não, mas vai abrir outro. Passa o Pix. Eu não tenho Pix não, que eu só trabalho com dinheiro. Eu passo para você. Então passa que eu dou dinheiro na hora. É uma pressa para o bolão. Mas qual é a maior necessidade das pessoas? Qual é a maior necessidade desse mundo? A maior necessidade desse mundo é de Deus. O que nós precisamos é de pessoas usadas por Deus. Deus vai usar pessoas mais providas, Deus vai usar pessoas mais abastadas, Deus vai usar pessoas com mais dinheiro, com mais recursos. Mas Deus usa pessoas, e nós precisamos do Deus que se utiliza das pessoas. Deus, ele não usa, a ideia que se tem é, Deus vai nos dar uma estratégia, Deus vai nos dar eu acredito que Deus nos dá direção, que Deus nos dá estratégia. Mas às vezes não há direção nenhuma, não há estratégia nenhuma, mas há Deus no negócio. Há Deus no controle, há Deus na vida. E se Deus estiver conosco, a gente pode até se sentir perdido. Mas Ele vai nos guardar, Ele vai nos dar livramento. Ele vai cuidar de nós. E tudo, o resultado final é que tudo vai dar certo. Então, já havia aqui nesse período de João, nessa leitura que nós fizemos, já havia aproximadamente 400 anos que a nação de Israel não recebia, não ouvia uma mensagem profética. E o povo de Israel é um povo que andou às margens da palavra profética. Israel sempre foi conduzido, o povo de Deus sempre foi conduzido por um direcionamento profético, por uma palavra de um profeta. O povo de Deus sempre foi direcionado para oferecer culto a Deus por um sacerdote. Mas durante 400 anos agora, o povo de Israel, o povo de Deus, não tinha uma mensagem profética. E agora Deus levanta um homem, que é João Batista, e João traz uma palavra profética, uma palavra poderosa de Deus, em cumprimento a uma profecia há mais de 700 anos atrás. E outra coisa, João Batista, que vem agora profetizar, o que é João?
se não é a resposta de Deus à oração de um povo que já faz 400 anos e que não recebe uma palavra profética, não se levanta um profeta entre eles para profetizar. Então, esse povo, por certo, durante esse período, esse povo orou a Deus, esse povo clamou, suplicou a Deus, pedindo a Deus que levantasse profeta, que levantasse alguém que trouxesse uma mensagem. Então, quem é João? É uma resposta de Deus à oração do seu povo. Quem é João? É um milagre do céu. É Deus bradando de novo no meio do seu povo. E aí nós vamos meditar um pouco nessa mensagem, ou nessa vida de João, nessa atitude de João, nesse comportamento de João, na mensagem que ele trazia e os resultados e consequências que isso trouxeram. Então, quem é João Batista? É resposta de orações. Quem é João Batista? É um milagre de Deus. João Batista não é digamos assim, não seria o meio pelo qual as pessoas esperavam que Deus iria se revelar através da palavra profética. Ninguém esperava que fosse justamente de João Batista que viesse a mensagem da boca de Deus ou a palavra de Deus para o coração deles. Eles não esperavam. Eles esperavam que a mensagem profética viesse por outra pessoa, de uma outra casa, de uma outra família, de uma outra região, de uma outra maneira, mas não esperavam que viesse como veio através de João Batista. Então, primeiro, o capítulo 3 de Lucas, no Evangelho, no versículo 4 do seu Evangelho, ele diz: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar e vai observar é que João Batista, ele tem uma missão. Ele tem uma missão de Deus, ele tem uma missão dada pelo Senhor. E hoje, muitos crentes poderiam ser usados por Deus, porque todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós. Agora, o que nós vamos ver é se nós ouvimos e atendemos e obedecemos o chamado do Senhor. Mas Deus tem nos escolhido, Deus tem nos chamado e Deus tem falado para nós também. Mas em Mateus capítulo 11, versículo 7, a palavra de Deus vai falar algo sobre João Batista. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas deixa eu falar com você o que está no versículo 7. No versículo 7, Jesus diz assim: o que viestes ver? Algumas versões vão dizer assim: um caniço levado ou sacudido pelo vento. Aqui, nessa versão diz uma cana agitada pelo vento. Jesus está perguntando o que é que o povo foi ver quando foram ao encontro de João Batista. O que é que esse povo estava procurando? E ele diz: vocês vieram ver uma cana agitada pelo vento. Jesus, a palavra de Deus está mostrando o seguinte: que João
ele não é uma cana agitada pelo vento. O vento não o levava, o vento não era quem o conduzia. João tinha uma missão, João tinha uma palavra, João tinha um chamado, João tinha uma ordem de Deus. E ele obedecia a Deus. E esse é o nosso problema, porque nos dias de hoje, muitos crentes se vendem, negociam seus valores. E esse João não negociou. Esse João, ele denuncia o pecado do rei. Ele denuncia o pecado dos religiosos. Ele denuncia o pecado dos soldados. Ele denuncia o pecado do povo. Ele não era um profeta da conveniência. Seus inimigos diziam dele: tem demônio. E Jesus dizia: é profeta. Nós vimos isso a partir do versículo 10. E Jesus disse: mais do que profeta. Ele é como um anjo que veio para preparar o caminho. Quem é João? João é uma vara? Não, ele não é uma vara açoitada, ele não é um caniço ou uma cana balançada pelo vento. Não, ele é alguém que obedece uma ordem, ele é alguém que tem uma mensagem, ele é alguém que obedece a missão que Deus lhe dá. Quem é João? No capítulo 1 de João, versículo 6 a 9, a Bíblia diz que ele é uma lâmpada que ardia, que alumiava. Ele não era a luz, mas ele era uma lâmpada, e ele veio para preparar o caminho. Por quê? João, ele é uma lâmpada, ele não é a luz. Porque ele aponta para Jesus, porque ele mostra Jesus. A missão de João é indicar Jesus, é direcionar as pessoas a Jesus. E foi isso que ele fez. Ele lá na margem do Rio Jordão, quando Jesus vem, ele está batizando as pessoas, mas ele, quando contempla Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a mensagem de João. E em outro momento, João disse assim: e convém que ele cresça e que eu diminua. Quando foram questionar ele, e aí já foram alguns discípulos de João dizendo para ele que Jesus batizava mais discípulos do que ele. Aí João disse: não tem problema, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Quem era João? Capítulo 1 de João, versículo 22 e 23. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele disse: eu sou o quê? A voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João é o que aqui? Ele é uma voz. Ele não é um eco. Ele não é um retorno de uma voz falada. Ele é uma voz. João, ele é a boca de Deus falando para o povo naquele momento. Ele não era a luz, mas ele iluminava, apontava Jesus. Ele não é um eco, ele é uma voz. Ele não só profetiza a verdade, ele era a boca de Deus, ele falava com poder. Hoje nós temos muitas palavras, mas pouco poder. As pessoas escutam belos discursos, mas não têm vida, ou não veem vida. João prega, João conhece, João experimenta aquilo que ele prega. Se você observar, João, ele não era, Jesus disse assim, Jesus disse que ele não nasceu numa casa real, lembra? Nós lemos antes o texto, ele não nasceu numa casa real. Jesus, ele não nasceu em um berço sacerdotal. João não nasceu em um berço sacerdotal. Ele não nasceu em uma família de sacerdotes. Ele não estava no templo pregando. A mensagem de João não foi pregada no templo, mas havia poder em sua vida. Não basta ser um eco, precisa ser
uma voz, não basta carregar o bastão profético, precisa ter autoridade, precisa ter poder, como Eliseu. Aconteceu no Antigo Testamento, nos dias do profeta Eliseu, que uma mãe tinha o seu filho, de manhã o pai saiu para o campo, levou o filho para o campo com ele enquanto foi trabalhar, e lá no campo o filho adoeceu, sentiu uma dor de cabeça, começou a se queixar, o pai dele chamou um servo, mandou o servo levar ele para casa, mas o menino, quando chegou em casa, morreu. E mandaram chamar o profeta Eliseu. Eliseu foi e mandou o moço dele, Geazi, na frente levar o bastão do profeta. E Geazi levou o bastão do profeta, o bordão do profeta. Geazi chegou lá, entrou na casa, colocou o bordão sobre o menino, tirava o bordão, colocava o bordão no menino, continuava lá estirado, morto, sem respirar. Até que o profeta Eliseu chegou. E quando o profeta Eliseu chegou, o menino ressuscitou. Então não basta ter o bastão do profeta, não basta ter palavra de profeta, não basta ter dom de profeta, precisa ter poder de Deus. E João tinha poder em suas palavras, havia poder de Deus, havia poder quando ele falava. A gente conclui isso dizendo o seguinte: se Deus não falou nada com você, não se meta a usar o nome dele para ninguém, dizendo, como muitos dizem, assim diz o Senhor. Porque quando Deus manda falar, há poder nas palavras. Quando a palavra é de Deus, há poder nas palavras. Eu conheço gente, desde quando eu vim aqui para a escada. Eu não vou dizer quanto foi, não, senão vocês vão saber que eu sou velho. Mas eu conheço gente, desde quando eu comecei a vir tomar conta da igreja aqui em Escada, que anda atrás de ciclo de oração. Atrás de ciclo de oração. Para tudo que era ciclo de oração, corria. Para tudo que era ciclo de oração, corria. E parece que nunca se aprumou, nunca parece que criou um equilíbrio na vida. Não basta buscar a palavra profética, não basta ir atrás do profeta. É preciso estar diante do Deus Todo-Poderoso, receber palavras de Deus na sua vida. Então, se Deus não falou com você, não fale para mim, não fale para ninguém, fique calado. Não use o nome do Senhor em vão. Não diga palavras que Deus não mandou você dizer. Quem era João? João é aquele homem humilde que disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno, esse que está vindo aí, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele é mais poderoso do que eu. Eu batizo vocês com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu já disse e vou repetir. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não confunda. Batiza com o Espírito Santo e depois fogo com poder. Batiza com o Espírito Santo porque ele conhece o seu coração. João não conhece o coração de ninguém. Quem chega no Rio Jordão para ser batizado por João, João diz: você está arrependido, sujeito? O cara diz: estou. E Dona Maria, você confessa seus pecados? Confessei os meus pecados. João pegava, mergulhava na água e dizia: de acordo com o teu testemunho, eu te batizo nessa nova aliança. E a pessoa era batizada nas águas. Mas João não sabia do coração da pessoa. A pessoa podia apenas chegar lá e encenar. E João está dizendo: esse não é como eu. Eu mergulho na água. Ele não vai fazer isso. Ele mergulha no Espírito. Quem chega diante dele com sinceridade, ele batiza no Espírito. O mergulho não é na água. Ele não imerge você na água. Ele imerge você no seu Espírito. Você é banhado pelo Espírito Santo. Mas ele conhece seu coração. Eu não, ele conhece. Ele, quem é sincero, ele mergulha, ele imerge no Espírito. Mas aquele coração que não é sincero, ele não imerge no Espírito não, viu? Ele derrama fogo sobre ele. Ele derrama condenação e juízo sobre ele. João diz: eu não posso condenar ninguém. Eu apenas jogo na água e batizo nas águas. Ele não. Ele pode dar o Espírito Santo, mas pode lançar no inferno também. Por isso que a Bíblia diz assim: não tenham medo daquele que mata a carne, mata o corpo, mas não sabe, não tem mais o que fazer com o Espírito. Eu digo: antes tem mais aquele que
mata o corpo e lança o espírito no inferno. Então, João diz, com toda a humildade, ele é mais poderoso do que eu. João disse, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se preocupe, seja humilde, seja submisso, não tenha vergonha. Deus vai lhe honrar no tempo certo. E sabe de uma coisa? Deixe que Deus ele te use e ele te encha da presença dele. Porque só quem faz barulho é lata vazia. Se você pegar uma lata cheia de água aqui e começar a bater nela, e botar outra lata de lado vazia e começar a bater na lata, quem vai fazer barulho? A lata que está vazia. A espiga xoxa é a espiga que ela consegue, é a única que consegue ficar de erguida, ela não se inclina. Só a espiga que está cheia é que se inclina. O peso dos grãos fazem ela se curvar. Se humilhe, seja cheio de Deus e seja humilde na sua vida. Deixe Deus lhe usar. Deus usou João e você vai ver como era maravilhoso, como João foi escolhido por Deus e como João era cheio de Deus. João não é somente um homem humilde, não somente isso. O que disse importa que ele cresça e que eu diminua. Esse João também que Deus usa é um homem corajoso. Lucas 3,19 diz o quê? Sendo, porém, o tetrarca. Tetrarca. É um arca do tetra, né? É a gente lá no time, né? Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. João é corajoso. Ele repreendeu Herodes, o tetrarca. E repreendeu ele porque ele estava se casando, se namorando, tendo caso com a mulher do irmão dele, Filipe. Esse profeta João, ele não se acovarda. Ele não chegou para Herodes e o aplaudiu. Rei, parabéns, o senhor é o rei. Ele não fez como eu. Lembra? Da história do Noé lá em Amaragi? Preguei sábado lá. Sábado passado foi? Foi sábado que eu preguei lá em Amaragi? Foi. Contei lá para os irmãos que eu acho que nem sabiam lá dessa história. Ele não fez como eu. Que o cara disse, vou viver a vida, né, irmão? É a vida mesmo, e acabar a vida assim mesmo, não é mesmo? Tarde da noite, eu sozinho, eu e ele no meio da rua. Eu vou dizer o quê? Concordar com ele. Meu amigo, Diga, me livro dele, já acompanhei, já vou passar na frente. Saí andando, ele fez, irmão. E aí veio a palavra de poder. Que faltou em mim, veio na boca dele. Irmão, olha você aí errado, irmão. Era para você dizer o quê? Não, saia dessa vida. Procure servir a Deus, entregar a sua vida para Jesus. E eu fui para casa o caminho inteiro pensando, meu Deus, por que eu não disse isso? Porque eu temi. Que noite, com que pedaço comprido da igreja pentecostal ali, até chegar na minha casa à noite. Que coisa difícil. E que ruim para dormir aquela noite, eu imaginando a oportunidade que eu tive. Então, não negocie, tenha coragem, não tenha medo, fale a verdade, não aplauda o erro, não aplauda o pecado, não apoie quem está errado, não diga para quem não tem razão que ele tem. Você não tem nenhuma obrigação de ser conivente com quem é errado, você não tem nenhuma obrigação. Seja obediente a Deus e seja fiel aos princípios da sua palavra. João, ele não aplaudiu, ele não elogiou Herodes, quando ele estava se envolvendo com a mulher do seu irmão. Ele denunciou o pecado do rei e todas as maldades que Herodes tinha feito. Ele chegou para ele e contou tudo o que ele estava fazendo, estava errado. Ele disse tudo, ele denunciou ele. E mesmo que isso o levou depois para a prisão, lembra? A gente encerrou o versículo 20, não foi? Ele indo para a prisão, para o cárcere.
e depois foi degolado. Nos dias de hoje, o que nós mais temos é líderes, gente que vende o seu ministério e vende a própria alma por vantagem, por lucro, por dinheiro, por casa cheia. Em vez de denunciar o pecado. Mas aí vem uma parte muito boa. Lucas 1,15. Eu queria partilhar isso com vocês. Tanto que a gente está partilhando mais isso. Isso aqui não é a palavra do anjo falando para Maria, anunciando o nascimento de Jesus, não, viu? Esse aqui é anunciando o nascimento de João. Porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte. Ele será o quê? Desde o quê? Já desde o ventre. João, desde o ventre, era cheio do Espírito Santo. Você já pensou nisso? Ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Lembra quando Maria foi à casa de Isabel? Ela foi lá para contar a história do anjo. Quando ela chegou lá, Isabel estava grávida. E ela foi avisada pelo anjo que a sua prima estava já concebida. E esse já era o 4º mês. Quando ela chegou lá, na casa de Isabel, o menino que estava, João Batista, que estava dentro da barriga de Isabel, sacudiu, vibrou. Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Não se preocupe, se você não era cheio do Espírito Santo desde o ventre, se você não foi cheio do Espírito Santo lá no ventre de sua mãe, ainda há a presença do Espírito Santo hoje. Você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. O problema é que há muita gente nessa vida, há muitos crentes que envelhecem frios, indiferentes ao Salvador Jesus. João, desde o ventre, ele já se comovia com a presença da mãe do Salvador. Já pensou nisso? Só em a mãe do Salvador ir lá anunciar que recebeu a visita de um anjo, ele já se comovia, ele já se movia dentro da sua mãe. Seja cheio do Espírito do Senhor. Como é que Deus usou João? Como Deus usou? Eu quero ver com você lá o texto que a gente estava lendo, Lucas 3, o versículo 5. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Vê o que vai acontecer. Como Deus usa João. E para que Deus usa João? Deus o usa para aterrar os vales. Todo vale se encherá. Você sabe o que é vale? Todo mundo aqui sabe o que é um vale, né? Eu que já vim do sítio, já sei o que é vale, porque lá no sítio é lá no vale, tudo era o vale. A gente sempre escuta lá no mar. O vale é uma depressão. O vale, digamos assim, dentro de um terreno, de um terreno aqui, escada mesmo é cheio de vale, né? Um lugar que tem ladeira igual a escada é cheio de vale. O que é vale? Vale é o espaço que separa os montes, separa os morros. Então vale é uma depressão, vale é um buraco. E o Senhor disse que ia usar João para aterrar esses vales. Você já pensou como Deus, a palavra de Deus fala sobre João? Ele vai ser usado para aterrar vales. Vale é isso que nós acabamos de falar. Há abismos na vida de muito crente. Há muita gente que vive abismos cometidos pelo pecado, pela impureza, abismos provocados pelo desânimo, abismos por causa do comodismo, por causa do mundanismo. E João está dizendo, todo o vale, o texto diz que todo o vale será aterrado. Se vale separa os montes, o Senhor está dizendo para nós nessa noite, que toda falta de comunhão será quebrada.
toda falta de comunhão será tirada. Tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que tira-nos desse espírito, desse elo de comunhão, será rompido, será tirado. Toda mágoa, toda contenda, maledicência, o Senhor quer tirar da nossa vida, o Senhor quer tirar do nosso meio. Deus usa João para fazer o quê? Para acabar com os vales, para aterrar os vales. Mas Deus não somente o usa para aterrar os vales, Ele vai encher os vales e vai fazer o quê? Abaixar todo o monte. Se Ele vai abaixar o monte, o que Ele vai fazer? Ele vai nivelar. Ele vai colocar em igualdade. E a ideia que a gente pensa, se tem montes, e se montes fala de algo acima do nível, algo que está lá para o alto, então pensemos o seguinte, que talvez a ideia de monte aqui seja, ou o Senhor talvez nos queira dizer o seguinte, que tudo aquilo que é soberba, tudo aquilo que é orgulho, que não vem para ouvir a voz de Deus, que não deixa o Espírito de Deus agir, será tirado, porque vai ser nivelado todas as montanhas que impedem a passagem do Senhor. Onde a soberba, Deus não se manifesta. Nabucodonosor, diz a palavra de Deus que ele foi durante um tempo comer capim por causa da sua soberba. Herodes, a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho por causa do seu orgulho e da sua soberba. Ou seja, montes falam de incredulidade, de barreiras, de impedimento, tudo que nos afasta de Deus e de suas bênçãos. O Senhor está dizendo, eu vou usar João para encher os vales, mas para também nivelar, aplanar os montes. Deus não somente vai usar João para encher os vales e baixar monte outeiro, mas ele vai dizer o seguinte ainda, e o que é tortuoso se endireitará. Ele vai dizer aqui também que os caminhos tortos serão endireitados. Aquilo que tem a ideia de duplicidade, de hipocrisia, de desonestidade, muitas pessoas às vezes são impedimentos para a manifestação de Cristo. Por quê? Porque tem uma vida dupla, porque querem ver coisas que Deus não se agrada. Na igreja é uma coisa e em casa é outra, ou fora da igreja é outra. A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor, Ele vai endireitar caminhos tortos. Por isso que eu disse que talvez esse ano o Senhor não venha nos encher de bênção, mas talvez venha trazer conserto na nossa vida, endireitar caminhos tortos, tirar coisas que são orgulho, coisas que são que estão tomando o espaço, que estão sendo impedimentos e barreiras para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a nossa vida. O Senhor vai endireitar os caminhos tortos. E ainda lá embaixo, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Deus usa para aplanar os caminhos escabrosos. E aí nós pensamos, caminhos escabroso, fala de que? De algo que está fora do lugar. Algo fora do lugar em nossa vida, talvez. Talvez algo fora do lugar na vida devocional, na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura da palavra. Talvez a gente está em falta com Deus, em falta com oração, em falta com a palavra, em falta com a atividade cultual, em falta talvez no nosso casamento, em falta talvez com as nossas atividades diárias, em falta talvez na nossa relação com o dinheiro, no nosso lidar com os recursos que chegam à nossa mão, em falta talvez com a nossa atitude de dizimar. O Senhor está dizendo que vai aplanar os caminhos escabrosos. O que está fora do lugar, o Senhor vai trazer para o devido lugar. E aí nós entendemos que João, ele tinha uma mensagem. O versículo 8. A mensagem de João qual é? No versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele vai dizer, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. João
tem uma mensagem. A palavra que ele prega é a palavra de Deus. Não é palavra de homem. João não tem comprometimento com os homens, com o que agrada aos homens. Ele está preocupado em agradar a Deus. Lembre-se, fazia 400 anos que não se levantava profeta para esse povo, para o povo de Israel, para o povo hebreu, para o povo de Deus. E depois de 400 anos de silêncio profético, João aparece pregando sobre o quê? Sobre arrependimento. É a mensagem que João traz. E por que João está trazendo essa palavra? Porque a nação, o povo de Deus havia se desviado de Deus. A religião estava corrompida, os palácios estavam corrompidos, os que trabalhavam na secretaria da fazenda lá estavam vivendo de forma corrompida, os soldados na rua, eles estavam também na prática da corrupção. E nós vemos isso no texto, a leitura vai falar isso. A mensagem do arrependimento, ela não é uma mensagem popular, ela não é uma mensagem que o povo gosta de ouvir. O povo gosta de ouvir assim: Deus vai te abençoar, Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai te dar saúde, Deus vai trazer teu filho para o evangelho, Deus vai cuidar do teu casamento. O povo gosta disso. Olha, Deus tem uma promessa, Deus me mostrou aqui que vai dar uma bênção, irmão. Aleluia, glória a Deus. O povo está satisfeito quando ouve palavras de bênçãos, mas a mensagem de arrependimento, ela não é boa ao paladar. Ela não é uma mensagem que as pessoas querem degustar, que as pessoas querem provar dela. Mas João, ele não quer agradar a homens, ele quer agradar a Deus. A mensagem que João traz é para agradar ao Senhor. Nós vivemos numa nação em um tempo de crise, tempo que estamos vivendo as instituições corrompidas, doentes. A corrupção é o DNA da nação brasileira. Nós ficamos pensando assim: o que esperar? Se você vai assistir uma reunião de senadores, de deputados, faz vergonha. Os magistrados, os doutores, juízes, advogados, formados em tanta coisa, em direito, IAB e não sei o que mais, com tanto currículo na vida, e parece um monte de maloqueiro brigando às vezes. E nós esperando a próxima eleição para dar o voto novamente e eleger eles novamente, e não muda nada, porque muda a cara, mas o cenário é sempre o mesmo, porque o coração dos homens é corrompido, diz a palavra de Deus. A corrupção está lá dentro. Então os líderes, até os líderes religiosos da nação, estão corrompidos. Aqui estava, você vê que quando nós lemos lá no texto, o texto de João, capítulo 3, desde o seu início, nós vimos lá que falou, por exemplo, de Anás e Caifás, que eram o quê? Sumos sacerdotes. Mas eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus. E você quer saber de uma coisa? Justamente Jesus, há um relato dos sábios judeus, de que enquanto esses sumos sacerdotes, Anás e Caifás, eles colocavam lá no bastão do sacerdote, eles colocavam como se eles escrevessem o nome no cabo do bastão de cada sumo sacerdote. E só tinha espaço para mais um nome de um sumo sacerdote. Mas esses mesmos que poderiam colocar o seu nome lá no bastão, eles não colocaram, porque eles se aborreceram com Jesus e eles quebraram o bastão. Historicamente, isso tem uma representatividade, porque em Jesus se fechou o ciclo dos sumos sacerdotes. E se havia apenas espaço para um único e último sumo sacerdote, não poderia ter o nome de ninguém naquele bastão, a não ser o nome de Jesus. Porque Jesus é o perfeito e único e último sumo sacerdote. Mas esses sumos sacerdotes, Anás e Caifás, se corromperam. Eles eram homens desobedientes.
não conheciam a Deus. A polícia, os soldados que procuraram João lá para interrogar, para questionar João, eles se corrompiam, extorquiam do povo para engordar o seu salário. Ou você lembra disso ou não? A gente leu rápido, né? Não vai lembrar não. Mas a gente vai ver isso ainda. Eles extorquiam. O salário dos soldados ali era pouco, então eles saíam extorquindo. Faziam o povo mentir. E eles engordavam o seu salário. E João denuncia isso. Herodes era um homem devasso. João denuncia ele, o seu adultério. E aí o nosso país vive também essa mesma crise, a crise moral. Lares destruídos. O tráfico de drogas só faz crescer. Falei dos políticos, né? O parlamento só faz se encher de lama e corrupção. E a corrupção ganhando o cérebro e o coração da nossa nação. Era uma época de crise social. O povo trabalhava, mas Roma ficava com o lucro. Reinava a pobreza, a fome, o desespero. Aqui no Brasil, diz que o Brasil é o segundo país do mundo com a pior distribuição de renda. Então nós ouvemos a crise da pobreza, da fome, da violência, da impunidade. Mas era uma época de crise aqui de João também. Na época de João era uma época de crise política na nação. A nação estava nas mãos de homens como Herodes, como Pilatos, que eram um espelho daquela nação. Uma época também de crise espiritual. O povo era religioso, mas não convertido, não entregou a sua vida para Deus, eles não produziam frutos dignos de arrependimento. João disse isso. É para produzir fruto de arrependimento. João está falando isso para esse povo. O povo estava indo para o juízo. O versículo 9 vai falar disso. Hoje, principalmente no Brasil, a igreja evangélica ela cresce, mas a nação continua no mundo. A igreja está crescendo, mas a nação não muda. A igreja, como se diz assim, bombando, a igreja cheia para tudo que é lado. Mas a nação continua perdida, as pessoas estão entrando para um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo Jesus, é o evangelho da conveniência. Qual é o cenário da pregação desse João, irmãos? E esse cenário que João prega, esse cenário, tanto o cenário da sua pregação e quem ele é, mostram que Deus pode fazer ou trazer restauração para a nação a partir do caos. Não importa onde estiver, Deus é Deus de restauração. A nação corrompida, os homens maus, até os sumos sacerdotes corrompidos. Mas Deus trabalha para restaurar esse mundo corrupto. Deus trabalha para restaurar o coração corrompido. Onde é que Deus usa João? Qual o cenário? O cenário que João é usado por Deus parece ser impróprio, porque João ele é usado no deserto da Judéia. João ele não está pregando no templo, João ele não está pregando nas sinagogas, João ele não está pregando nas praças floridas de Jerusalém. João está pregando no deserto árido da Judéia. E a apresentação dele, como é que João se porta? Como é que João se apresenta? João não está vestido de terno, de gravata. João não está vestido de roupa sacerdotal. A Bíblia diz que ele está vestido de quê? De pele de camelo. João não está comendo dos restaurantes chiques de Jerusalém. O alimento de João é mel. Mel silvestre. É somente isso que ele come. E outra coisa mais para temperar, ele usa um gafanhotozinho. Gafanhoto e mel silvestre.
Vamos pensar que ele come tanajura, né? Já como aqui a cultura é. Ele come um tanajurazinha. João. Quem é João, irmãos? João não fez nenhum milagre. João nunca foi usado para fazer um milagre. João nunca curou ninguém. Mas ele é usado por Deus. Ele nunca se assentou aos pés dos grandes mestres. Mas Deus usa a boca dele. A palavra de Deus está na boca de João. O Espírito de Deus está sobre João. João nunca se apresentou como ilustríssimo, como senhor, como doutor, ou como pastor João, professor João. Não, nunca foi conhecido assim. Mas a nossa oração é que Deus levante na nossa igreja, na nossa geração, levante em nosso meio homens de Deus como João. Que Deus levante João entre nós. João no meio da sua igreja. Uma pessoa de fibra, de coragem. Que as multidões confrontadas por ele viram o poder de Deus em suas palavras. Porque uma coisa não é o ódio de Herodes. Uma coisa é Herodes ter a convicção de que o que Deus está falando através daquele homem é a verdade. Então ele denuncia a verdade. E nós vamos concluir com as pessoas que João chama ao arrependimento. E aí isso revela a ousadia espiritual que esse João tem. Primeiro, irmão, João, ele confrontou os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus e quem eram os saduceus? Eram os saduceus, os fariseus eram os conservadores ou os liberais da época. Eram as religiões que tinham ou que detinham o poder na época. Eram as pessoas a quem o povo, a nação ouvia. João, ele não se intimida. Ele é usado por Deus para confrontar eles. A religião judaica estava tomada por um bando de homens que não eram convertidos. E João é usado por Deus para condenar, para denunciar a fala e a mensagem que esses homens trazem. Para quem é que João prega? O versículo 10. E a multidão interrogava João dizendo: que faremos? João, ele prega, a mensagem de João é para a multidão. Que havemos de fazer? E João vai dizer em seguida o quê? Quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Da mesma forma, os que tiver alimento, faça da mesma maneira, divida com aquele que não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo que aquele que tem túnica. Mas uma outra coisa, versículo 12. E chegaram também os publicanos. Quem são os publicanos na Bíblia? Alguém lembra? Publicanos eram o quê? Cobradores de impostos. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, o publicano, não era isso? Senhor, se eu tenho defraudado, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E prometo que vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Ou seja, o que é que ele vai dizer para os publicanos? Eles perguntam para eles, eles querem saber se eles podem ser batizados. Eles chegam: João, a gente está aqui para ser batizado por você. E João vai atendê-los e eles dizem: o que devemos fazer? Aí vem a resposta de João. E eles dizem o quê? Não peça mais do que vos está ordenado. Em outras palavras, o que é que João está dizendo? Seja honesto. Que a honestidade esteja nos negócios, nas transações, nas conversas, nos afazeres de vocês, que haja honestidade. Não adianta estar com a Bíblia na mão, tem que ter honestidade. João estava dizendo nessa época, se fosse na linguagem política de hoje, João ia dizer para eles assim: olha, deixem de lado o superfaturamento. Não precisa vocês ir atrás do que não é de vocês. Sejam honestos. Aí, versículo 14. Aí vem os soldados.
interrogam João e dizem: e nós, que faremos, João? E ele diz o quê? Não sejam fraudulentos, não tratem mal, contentem-se com o vosso soldo, com o vosso salário. E o versículo 19 vai estar lá, João denunciando o pecado do rei Herodes, chamando-o de adúltero. Enfim, o arrependimento é o grande mandamento de Deus para nós. Nós precisamos de Deus, o homem precisa de Deus, o mundo precisa de Deus, a igreja precisa de Deus. E Deus só vai onde há sincero, verdadeiro arrependimento. E arrependimento é a preparação para a presença de Deus na vida de alguém. João diz: arrependei-vos. E é interessante porque João disse isso aí quando as pessoas foram a João para ser batizado. Jesus também conclamando disse para as pessoas: arrependei-vos. E lá no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro também disse para o povo: arrependei-vos. A mensagem de arrependimento está aí no começo, para a preparação do Evangelho, está depois com Jesus, que é o Evangelho já pleno, e depois com o Pentecostes, depois que Jesus vai e o Espírito Santo vem, arrependei-vos, continua a mensagem. Porque o arrependimento envolve algumas coisas. Aquilo que João falou para a multidão: quem tiver 2 túnicas, divida com aquele que não tem. Da mesma forma, quem tem alimento, divida com o que não tem. O arrependimento envolve generosidade no dar. O arrependimento produz o quê? João falou para as pessoas, para os soldados, e falou para aqueles que vieram a ele, perguntando para os publicanos o que fazer. E ele disse: honestidade. Arrependimento envolve honestidade naquilo que se faz. Aos soldados: não defraudem, não cobrem para engordar o salário de vocês o que não é de vocês. Ou seja, ele está dizendo: tenham justiça nas relações de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: tenham integridade na palavra, ausência de ganância. E eu quero que vocês se coloquem em pé para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento. O que nós entendemos, depois de falarmos o que falamos até agora, é que o arrependimento, ele prepara o caminho para uma grande bênção na vida do cristão. Se você quer viver a bênção de Deus na sua vida, começa por arrependimento. Uma bênção sem limites. Toda a carne verá a salvação de Deus, diz a palavra. Quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus. Quando a igreja se volta para Deus, o mundo experimenta a salvação de Deus. E a bênção de Deus é uma bênção sem equívoco, sem dúvida, toda a carne verá. Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus irrompe além das 4 paredes e outras pessoas vêm a Cristo, entregam sua vida a Cristo. O avivamento que alcança o mundo com a salvação começa com a igreja através do arrependimento. Uma bênção indizível, não há como contar. Toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne, não há limites quando há sincero arrependimento. Quando a igreja acerta a sua vida com Deus, algo extraordinário pode acontecer no mundo. Há uma mensagem que eu não lembro o autor, mas ele diz assim: se queremos ver nossa cidade impactada, precisamos acertar nossa vida com Deus, precisamos aplicar os princípios de Deus
em nossa própria vida. Se queremos ver o nosso vizinho ser alcançado pelo Evangelho, nós precisamos deixar que a palavra de Deus encontre em nossa vida o lugar que é dela. Se nós queremos ver a nossa família ser impactada pela presença de Deus, nós precisamos deixar, pelo arrependimento, que a presença de Deus, que a vontade de Deus encontre em nós o lugar que é dela. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu povo, e que nós vivamos uma vida de arrependimento, Senhor, diante do Senhor. Que o ano de 2024 seja um ano de conserto, de acerto com Deus, seja um ano de arrependimento, se necessário, em nome de Jesus. E que se é para fazermos isso, que façamos logo hoje, que a gente comece agora, clamando, orando, chorando, suplicando a Deus arrependidos, porque não obedecemos ou não temos obedecido a sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida do teu povo que está aqui hoje à noite. Te louvamos, ó Deus, por tua preciosa palavra falada ao nosso coração. Cremos, ó Deus, que talvez essa não seja a palavra que contávamos ou esperávamos, mas é a tua palavra. Senhor, que a tua palavra encontre o lugar que é para ela em nossa vida, meu Deus. Se nós realmente fomos chamados e escolhidos para o Senhor e pelo Senhor como João, que o Senhor venha trabalhar na nossa vida a sua palavra, a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor faça, meu Pai, com que realmente os vales sejam cheios, os montes, Senhor, sejam rebaixados, sejam, Senhor, trazidos ao nível que deve estar. Sim, meu Pai, que na nossa vida, meu Deus, tudo aquilo que é incorreto, tortuoso, venha a ser, ó Deus, consertado e aplainado, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, entre com reparo, com transformação, com mudança na vida do seu povo, na vida da sua igreja, nas famílias, Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Queremos já, Senhor, te agradecer por este ano. Queremos te agradecer, ó Deus, por todas as maravilhas, por todas as bênçãos que fizeste na nossa vida, todas as dádivas dos céus. Queremos agradecer, Senhor, também, ó Deus, pelas experiências que não contávamos, as experiências que não desejávamos, que não queríamos, as experiências tristes, desagradáveis, ofensivas, mas que nos ensinaram, que nos fizeram ser mais dependentes do Senhor, que nos fizeram recorrer ao Senhor, confiar no Senhor e dizer: Senhor, cuida de nós, ajuda-nos. Ver que sem o Senhor nós não somos nada. Senhor amado, abençoa a tua igreja, abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, por aqueles que não estão aqui conosco hoje à noite, por toda a tua igreja, Senhor, que não está aqui presente, por todos aqueles, ó Deus, a família que não pode estar reunidos com seus familiares, que o Senhor esteja com todos eles, Senhor, que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe, onde houver necessidade de transformação, que o Senhor transforme para a glória do seu nome. Sim, meu Deus, mas começa em nós, Senhor. Pedimos o teu perdão, arrependidos pelos erros, pecados que cometemos, que lembramos, os que não lembramos, os que não vêm à mente, os que não vêm à nossa imaginação, mas pedimos: perdoa-nos em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, te agradecer por mais um ano de vida, ó Deus, que desses a tua serva, a nossa irmã, Senhor, a irmã Selma, mãe da nossa irmã Teresa, que o Senhor, Deus, continue abençoando, lhe dando saúde, lhe dando, ó Deus, forças, para ela continuar, ó Deus, firme, saudável, que o Senhor continue abençoando, assim como a toda a sua família, a toda a nossa família, Senhor, que a tua bênção seja derramada sobre todos. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Eu vou impetrar a bênção apostólica, mas antes de eu declarar a bênção apostólica, a irmã vai pedir que o pessoal aguarde um pouquinho, não é isso? Para a gente cantar parabéns para aniversariante do dia,
que mesmo com os traumas lá, com seus problemas com o marimbondo e as lutas todas, mas veio para a gente cantar parabéns para ela. Amém? E adorar a Deus junto com ela. Foi o que aconteceu hoje à noite. Amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje, em 2024 e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. A irmã vai para lá, né? A gente vai cantar para ela e comer do bolo.